Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar então esse dia bem informados? Pega o seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nesta terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 20 de fevereiro. Em meio à crise, Itamaraty convoca o embaixador de Israel para a reunião e manda diplomata brasileiro voltar de Tel Aviv. Falamos sobre a tempestade Acará, um fenômeno raro que se forma na costa brasileira, trazendo chuvas para a região sul do país. Após conquista no leste da Ucrânia, Rússia reúne milhares de tropas perto de Zaporízia. Volodymyr Zelensky reclama de atrasos na ajuda militar do Ocidente. E a gente te conta também que NASA busca candidatos para a missão de simulação de vida em Marte. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O chanceler brasileiro Mauro Vieira demonstrou incômodo com a postura do colega israelense Israel Katz durante reunião com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Sunshine, nesta segunda-feira. O chanceler israelense reagiu à fala do presidente Lula sobre o Holocausto. Vamos ver. Mauro Vieira convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Sunshine, ao Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. A intenção é tratar da crise diplomática entre os dois países diante da gravidade das declarações do governo de Israel. No mesmo ato, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Mayer, foi chamado de volta ao Brasil. O diplomata teria sido convocado para consultas e, com isto, o posto em Tel Aviv deve ficar vago temporariamente. Mayer participou de uma reunião com o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Em seus perfis nas redes sociais, Katz criticou a fala de Lula e disse que o presidente brasileiro é uma persona não grata até que peça desculpas. O convite para a conversa no museu foi mal visto pelo Itamaraty e pelo Planalto, que consideraram uma provocação ao Brasil. Com o retorno de Mayer, ficou mais distante uma possível solução diplomática entre os dois países, depois que o presidente Lula comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A comparação instaurou uma crise diplomática com Israel. Bom, e para a gente entender melhor a repercussão e o que está em jogo a partir dessa fala do presidente Lula sobre Israel e como fica a relação entre os dois países a partir disso, eu recebo agora o consultor internacional e professor de política internacional, Wilson Mendonça Júnior. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Daniela. Como vai? É um prazer conversar com vocês. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor avaliasse, nos trouxesse o significado dessa fala do presidente Lula por três ângulos. O que foi dito, o que foi entendido por Israel e como essa fala foi recebida a nível internacional para o resto do mundo. Daniela, o recorte dessa pergunta é muito bom, né? Porque ele apresenta para a gente três frentes que têm que ser muito bem interpretadas, né? A primeira delas é em relação à temática do Holocausto, que a gente costuma até dizer em política internacional que é um tema de extremo tabu em qualquer tipo de comparação, haja visto o impacto que foi gerado pelo evento histórico, e também em comparação com outros formatos de genocídios que já ocorreram, por exemplo, em Ruanda ou até na Iugoslávia, que não tem a proporção que o Holocausto alcançou. Então, ao fazer essa comparação, o chefe de Estado brasileiro ele acaba gerando uma controvérsia muito grande em relação a possíveis interpretações. E aí a gente entra na segunda ótica, que seria como a comunidade internacional enxerga isso. A gente divide o mundo aí entre mundos que vão apoiar uma linha que teria uma defesa mais sionista, que seria a autonomia e a soberania do governo de Israel de se defender, e outros que vão defender uma interpretação mais árabe e que é a opressão e a maneira como essa defesa está ocorrendo. Então, são três linhas que geram impactos completamente distintos, mas todas elas são dinâmicas e todas elas geram um resultado, inclusive no âmbito doméstico brasileiro. Bom, professor, o governo chamou o embaixador do Brasil em Israel após a reação considerada desproporcional do ministro israelense contra o presidente Lula. Na sua opinião, o que pode sair a partir dessa reunião? Olha, a desproporcionalidade ela pode ser interpretada nas duas vias, né? Então vamos mais uma vez falar de frentes. No âmbito doméstico brasileiro,
é fundamental que nós possamos discutir quais seriam as possíveis estratégias vamos dizer, de retomada dessa relação diplomática da maneira mais eficiente possível. Porém, a gente também tem que levar em consideração que o próprio âmbito doméstico israelense, levando-se em conta o primeiro-ministro, tem enfrentado muitas adversidades recentes e está, de certa maneira, também tentando utilizar esse evento como uma maneira de se conciliar, inclusive, com a oposição israelense. Né? Então, essa convocação ela é reflexo, de certa maneira, dos holofotes que foram gerados pela convocação por parte de Israel do embaixador brasileiro em Israel no Museu do Holocausto. Né? Então, aquilo ali foi algo que era muito mais jogado para a imprensa, uma forma de se falar para a opinião pública, do que um interesse de resolver diplomaticamente entre as duas partes. Né? Então, eu diria que o Brasil ele simplesmente respondeu a essa maneira abrupta, levando em conta os ofícios diplomáticos, convocando o embaixador, mas é uma maneira também de se resguardar em relação aos próximos passos possíveis que o Estado brasileiro pode tomar em relação a Israel. Professor, o que está em jogo em termos diplomáticos e comerciais a partir dessa fala? O que o Brasil tem a perder com tudo isso? E eu queria que o senhor trouxesse nessa avaliação a questão doméstica que o senhor comentou nas suas respostas anteriores. Esse é um ponto extremo, né? Eu diria que essas falas, muitas delas não tão bem avalizadas pelo Ministério das Relações Exteriores, que tem uma política tradicionalmente muito pragmática e de maneira muito imparcial na relação. Inclusive o Brasil tem um histórico muito contundente na relação com o Estado de Israel, né? O próprio um antigo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Oswaldo Aranha, foi o fundamental, ele coordenou na ONU a moção que gerou a criação do Estado de Israel a moção de 47, mas Israel foi criado em 48, ou seja, por isso que o Brasil até hoje abre a sessão na ONU. Mas no âmbito doméstico a gente já está percebendo que alguns atores do âmbito político brasileiro que não se atinham tanto à política externa já estão se mobilizando para gerarem a estratégias de pressão no próprio chefe de Estado, como a solicitação da solicitação de impeachment que foi protocolada ontem, né? Agora, comercialmente falando, esse é o mais problemático, né? Porque a gente fala que a construção da relação ela demanda muito tempo e muita linearidade para que ela se estabeleça. Mas a ruptura ela pode acontecer em segundos. Então, normalmente, a política de Estado é linear e a política de governo ela normalmente acaba atropeçando e sobrepondo essa política de Estado. Então, no âmbito árabe, a gente tem importadores de extremo impacto, de muita importância para o governo brasileiro. Contudo, a gente tem também países que apoiam a linha de Israel, que também podem, a gente não pode deixar isso muito taxativo, de certa maneira, gerar uma certa repressão contra essa atitude brasileira. Na minha opinião, no curto prazo, e levando-se em conta que há uma possibilidade de se apaziguar esse tipo de contenda, eu não acreditaria que algum tipo de moção ou de suspensão comercial ocorreria no âmbito multilateral, tá? É a minha interpretação. Porém, nada que a gente não possa antever em relação aos próximos passos com essa questão diplomática. Tá certo, e a gente continua acompanhando esse tema de perto para trazer para você que nos assiste os desdobramentos dessa fala que foi tão mal recebida. Nós conversamos com um consultor internacional e professor de política internacional da Esquema Business School, Wilson Mendonça Júnior. Professor, muito obrigada pela sua participação. Um prazer, Daniela. Bom dia para vocês. E olha só, a semana começou com chuva no sul do país devido à passagem de uma tempestade tropical em alto mar próximo a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. A Marinha do Brasil classificou nesta segunda-feira a tempestade tropical Acará. O fenômeno é atípico, é raro e, de acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, só representa risco para a navegação em alto mar. A tempestade começou com um ciclone subtropical e foi ganhando características mais tropicais. A diferença entre as duas classificações são identificadas pela estrutura.
Os ciclones tropicais são mais quentes desde a superfície até a atmosfera, enquanto os ciclones subtropicais são quentes apenas embaixo e vão ficando mais frios conforme chegam mais próximos à atmosfera. O fenômeno é raro no Brasil, já que para se formar precisa de temperaturas mais elevadas na superfície do mar, característica mais comuns nas Américas Central e do Norte. A expectativa era que o fenômeno ganhasse intensidade e virasse um ciclone subtropical conforme se deslocava para o sul. Mas, de acordo com a Defesa Civil catarinense, ele tem perdido força e não deve escalar a ponto de se transformar em um furacão. Bom, e os casos de dengue no país já passaram de 650 mil, conforme a atualização desta segunda-feira do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. 113 mortes foram confirmadas desde o início do ano e o Distrito Federal é a unidade federativa com mais registros da doença. Mais de 650 mil casos de dengue desde o início do ano. A marca foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde em uma atualização do painel de monitoramento de arboviroses. O boletim registra 113 mortes pela doença, 94 em 2024 e 438 óbitos em investigação. O maior coeficiente de incidência no Distrito Federal, com mais de 2.400 casos a cada 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais e Acre. De acordo com a Agência Brasil, pelo menos 6 dos 10 estados selecionados para receber a Qdenga, vacina contra a dengue, já começaram a aplicar o imunizante. Em dezembro, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a vacina no sistema público universal. Bom, e com o agravamento da dengue no Brasil, as vendas de repelentes utilizados para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti dispararam quase 5 vezes nas maiores redes farmacêuticas do país. Quem conta pra gente mais detalhes desse levantamento é o nosso repórter Anderson Nascimento. Ainda estamos em fevereiro, entretanto, um dado divulgado pelo Ministério da Saúde assustou a população. O número de casos prováveis de dengue quadriplicou esse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 500 mil casos em 2024, contra 128 mil em 2023. O surto da dengue fez muitos brasileiros se protegerem do mosquito transmissor através dos repelentes. E com alta demanda, a venda do produto disparou nas principais redes farmacêuticas. A maior rede de drogarias do Brasil registrou crescimento de 450% nas vendas no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024. E só em fevereiro, esse salto ficou ainda mais expressivo, um aumento de 120% se comparado ao mesmo período do ano passado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ressalta que o repelente deve ser aplicado exclusivamente nas partes do corpo expostas, seguindo as instruções do fabricante. Não é recomendável o uso do repelente em crianças sem orientação médica, especialmente aquelas com menos de 2 anos de idade. Segundo especialistas, todos os repelentes aprovados são eficazes. Contudo, o uso correto do produto é o mais importante. E cuidado ao aplicar em áreas sensíveis, como olhos, boca e nariz, que podem se irritar facilmente. Pois é, gente, a história se repete, né? Assim como a gente viu na pandemia, o aumento da procura por máscara, álcool gel, agora a gente vê a busca por repelentes aumentar também. Veja a seguir, o presidente ucraniano culpa atrasos na ajuda militar do Ocidente como responsável pelos avanços recentes das tropas russas. E ainda, NASA busca candidatos para a missão de simulação de vida em Marte. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8h47 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque nacional dessa terça-feira para você. As buscas por fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entram hoje no 7º dia. A Força Nacional vai reforçar a operação com mais 100 agentes.
O 7º dia de buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró vai contar com um reforço para ajudar na operação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional nas buscas. Segundo o Ministério da Justiça, 100 homens e 20 viaturas foram para a região. As equipes vão se juntar aos mais de 500 agentes, entre policiais federais, rodoviários federais, incluindo equipes de elite e policiais locais que trabalham para recapturar a dupla. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento escaparam da unidade da madrugada do dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima no Brasil desde a criação do sistema em 2006. O reforço nas buscas foi pedido pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e acordado com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Entre as últimas informações sobre o possível paradeiro dos fugitivos estão as investigações que apontaram que o último sinal obtido dos celulares, que foram roubados na casa invadida e que estavam sendo usados por eles, foi no sábado, em uma área rural perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. E vamos agora de destaque internacional. Após a Rússia conquistar a disputada cidade de Advika, as tropas seguem rumo a Zaporízia. O comandante ucraniano afirmou que o exército russo tem lançado múltiplos ataques e, em meio ao avanço inimigo, Volodymyr Zelensky reforçou que está cada vez mais difícil enfrentar o fogo adversário sem o apoio militar do Ocidente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que suas tropas enfrentam situações complexas no fronte e denunciou que os atrasos na ajuda militar ocidental beneficiam a Rússia. Agora a situação é extremamente difícil em várias partes do fronte, precisamente onde as tropas russas concentraram as reservas máximas. Estão aproveitando os atrasos na ajuda à Ucrânia e essas coisas são muito tangíveis. A escassez de artilharia, a necessidade para a defesa aérea na linha da frente e para um maior alcance de nossas armas. Estamos trabalhando tanto quanto possível com parceiros para restaurar e alargar o apoio. A ofensiva das forças russas no leste e no sul da Ucrânia permitiu à Rússia conquistar a cidade disputada de Avdiivka recentemente, na região de Donetsk, sua primeira grande conquista desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023. Embora sem comunicados oficiais da possibilidade de uma nova eleição presidencial na Venezuela, o governo e a oposição do país retomaram contatos. Ambos repercutem e conversam sobre a necessidade de definição da data das eleições presidenciais deste ano. A reunião foi realizada como parte de um processo mais amplo, impulsionado pelo parlamento venezuelano, de maioria governista, para elaborar uma proposta de cronograma para as eleições, nas quais se espera que o presidente Nicolás Maduro se candidate a um novo mandato de 6 anos. O processo de consultas iniciado pelo parlamento ocorre em paralelo ao de diálogo e inclui a participação de atores políticos afastados da oposição tradicional, além de setores acadêmicos, empresariais e sindicais. A proposta de cronograma será entregue ao Conselho Nacional Eleitoral, acusado pela oposição de servir ao chavismo e encarregado de convocar as eleições. Previstas para este ano, as eleições presidenciais ainda não têm data, embora um acordo assinado em outubro passado em Barbados previsse a realização do pleito no segundo semestre, com observação da União Europeia. A NASA está em busca de candidatos, de pessoas que topem viver em Marte. Se você se animou com a possibilidade, calma, a princípio se trata de uma simulação para americanos ou residentes nos Estados Unidos. E esse treinamento servirá como testes e estudos para que em breve a primeira viagem tripulada para o planeta vermelho aconteça. Vamos ver. A missão simulada está prevista para acontecer na primavera de 2025. É a segunda missão chamada de Analogia de Exploração da Saúde e o Rendimento da Tripulação. No experimento, 4 pessoas serão selecionadas e vão viver durante 1 ano no Centro Espacial Johnson, da NASA, em Houston. Com o objetivo de simular uma vida em Marte, os projetos almejam comprovar idealizações científicas para que uma missão tripulada ao planeta vermelho aconteça o quanto antes. Segundo a empresa, os selecionados devem obrigatoriamente ser americanos e estarem na faixa etária entre 30 e 35 anos. Além de uma gratificação na colaboração, os selecionados terão significativas recompensas financeiras.
E antes de encerrar a edição de hoje, vamos usar a tecnologia a nosso favor para viajar e chegar bem perto de um dos mais famosos vulcões ativos do mundo. Estamos falando do Monte Fuji, no Japão. Vamos direto para lá. Como você vê, agora ao fundo temos o grandioso monte, com neve e até algumas nuvens atravessando o seu topo. Na parte de baixo tem uma grande quantidade de água, que é o popular Lago Kawaguchi, para não falar errado, é um nome difícil. Ele e mais 4 lagos ficam próximos ao Monte Fuji. Uma curiosidade é que esse lago é o mais procurado pelos turistas na região. E olha, sim, o Monte Fuji é um vulcão ativo, gente. Mas para tranquilizar aí quem tem interesse em conhecer essa região, ele tem um risco baixíssimo de entrar em erupção. Tanto que casas e edifícios existem aos montes na base do vulcão. E com essas belas imagens, a gente encerra essa primeira edição de hoje. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E eu te espero à 1h da tarde com um balanço com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!